Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor André Domingues aqui do Rico Domingues Concursos, é um grande prazer estar com vocês. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma dica sobre raciocínio lógico. Isso mesmo, eu sou o professor André, aqui do Rico Domingues Concursos, professor de lógica, matemática. E para você que vai fazer o TJ, eu trouxe para vocês três questões. Vamos dar uma olhada quantas questões eu tenho e vou dar umas dicas sobre essas questões. Então acompanhem comigo. Eu trouxe para vocês primeiro uma questão de 2015. O TJ Santa Catarina 2015, a última prova, quem fez foi a banca FGV, ok? E nessa banca, na questão 22, se eu não me engano, acho que até prova 1, eles botaram essa questão de lógica muito legal. Considere para mim a sentença, se cometi um crime, então serei condenado. Aí ele pergunta quem é uma sentença logicamente equivalente a essa que está no quadro, né? Essa é uma questão bem clássica e bem legal. É aquele tipo de questão que a matéria você tem que saber. Tem que chegar no TJ sabendo esse assunto. Vamos dar uma lembrada um pouquinho sobre lógica? Lembrando, quando eu falo em raciocínio lógico, eu queria que os senhores soubessem que eu tenho exatamente três grandes matérias. A primeira matéria é conhecida como álgebra das proposições. É a parte algébrica, que trabalha com proposições, o que é o que não é, simples e composta, trabalha com conectivos, trabalha com tabela verdade, trabalha com equivalências, negação, que é uma equivalência, e trabalha com tautologia. Então, essa questão, por exemplo, ela está inserida na matéria álgebra das proposições. Quando a gente pega uma matéria para estudar, é sempre bom dar uma olhada no tamanho, estudar quem são as matérias, assim por diante. Então, a parte algébrica, eu tenho o assunto chamado equivalência. Na equivalência, ela é bem legal, porque a equivalência cai muito. Esse assunto que está no quadro é sobre equivalência, e a equivalência cai muita equivalência sobre o conectivo se então, que é condicional. Uma frase se A, então B. E quando começa a estudar equivalência, já que cai o se A, então B, que é o conectivo que não aceita a propriedade comutativa, você não pode ler B, então A, até existe a propriedade, mas não é equivalente, o único que não aceita é esse, e a equivalência sai duas. Uma delas é não B, então não A, e a outra é não A ou B. Então, quando eu pego uma frase sem, então, tem que chegar no concurso sabendo que eu tenho essas duas equivalências triviais. Uma delas é não B, então não A, não tem troca de conectivo, e a outra é não A ou B. A primeira é chamada de contrapositiva, ok? Então, por exemplo, pega uma frase se A, então B, busca a contrapositiva como equivalente. Não tem, aí tu vai para a segunda, que é não A ou B. E repara que a segunda nós temos uma troca de conectivo. Então, vamos lá. A frase era, se cometi um crime, então serei condenado. A frase está mais ou menos assim, ó. Se crime, então serei condenado. Eu vou usar as letras C e S. C de crime e S de serei condenado. Quem seriam as duas equivalências? A primeira frase equivalente é a contrapositiva. Ou seja, se eu não for condenado, então não cometi o crime. Lembra, você troca antecedente com consequente, nega as duas. Então, se não for condenado, então não cometi o crime. E dá uma olhada, tem essa. Se não for condenado, não. Se eu for condenado, não. Então, não tem. Repara que não temos a contrapositiva. E essa é sempre a primeira saída. Quando eu não tenho a contrapositiva, então eu vou para a segunda equivalência. E essa segunda equivalência nós temos que saber de cabeça. A segunda equivalência é não A ou B. Então, se A, então B, equivalência, não A ou B. Nega antecedente, mantém a consequente, troca por ou. Então, por exemplo, se cometi um crime, então serei condenado. Como é que escreve com ou? Seria não cometo crime ou serei condenado, ok? E agora temos que buscar essa segunda equivalência. Não cometi um crime ou serei condenado, que é o que aparece exatamente na primeira opção, letra A de Alemanha. Viram isso? Mesmo? Então, quando cai equivalência, cuidado com a equivalência da frase se A, então B. É ela que geralmente vai cair no teu concurso. Por quê? Porque o conectivo E, o OU e o C e somente C, os três aceitam a propriedade comutativa. Então, uma frase A e B é a mesma coisa que B e A. A ou B é a mesma coisa que B ou A.
A, C e somente C, B é a mesma coisa que B, C e somente CA. Agora, A então B não é equivalente a B então A, então não aceita a comutativa. E é ela que vai apresentar as equivalências. E quais são as equivalências? Não B, então não A, chamada de contrapositiva. E a segunda era não A ou B. Viram isso? Então esse é o primeiro assunto que eu trouxe para vocês. Lembrando, eu tenho álgebra, o primeiro assunto, álgebra das proposições, e equivalência é uma das 6 matérias que está inserida nesse assunto aqui, ok? Vai estudar álgebra porque sempre é uma questão muito forte. Principalmente tabela verdade, negação e equivalência. Visto isso, vamos dar uma olhada em mais uma questão. A próxima questão que eu separei para vocês é uma do TJ 2011. E era em 2011, quem fez foi o próprio TJ, e é engraçado que tinham 100 questões, né? Em 2011 eram 100. E as 20 últimas eram 20 de matemática. As 20 últimas eram de matemática. E a questão 90 era essa daqui, ó. Que ele trouxe assim, ó. Ou correr maratona é fácil, ou Henrique não gosta de correr uma maratona. Por outro lado, se correr 100 metros rasos não é difícil, então correr uma maratona é difícil. Daí segue-se que o Henrique gosta de correr maratona. Sendo assim, o que eu posso afirmar? Gente, isso é legal porque ele agora vai para a segunda parte da lógica. A segunda parte da lógica é a lógica argumentativa, argumentação. O que é argumentação? A argumentação, lembra que é quando ele vem com um bando de ideias e quer que você conclua. O que eu posso concluir? Então, argumento é um conjunto formado por premissas, ideias e também a conclusão, ok? Então, argumento não é só ideias, argumento não é só conclusão. Argumento é esse conjunto. Clássico no concurso. O cara me entrega as ideias e pergunta o que eu posso concluir, tá joia? Esse argumento é legal porque a argumentação eu tenho com diagramas lógicos e tem com conectivos. Aqui ele me apresentou conectivos, ok? Então, o que eu faço? Quando vem conectivos, a minha primeira providência é montar a forma. Então, a gente vai literalmente montar a forma. Como é que se monta a forma? Gente, nessa questão que eu vou trazer, eu até vou botar como número 90 aí, mas lembrando, é do TJ 2011. Nessa questão de montar a forma, é trazer as premissas que estão no português e colocar na linguagem simbólica da lógica. Então, por exemplo, primeira premissa, ou correr uma maratona é fácil, ou o Henrique não gosta de correr uma maratona. Que fique bem claro que quando apresento o ou não é exclusivo. Para ser exclusivo, ele tem que avisar que é exclusivo. E essa questão geralmente não vão incomodar com a exclusividade. A negação é o único caso que não precisa avisar da exclusividade, ok? Então, quando eu vou marcar apenas o conectivo ou. Agora, repara, correr uma maratona é fácil. Eu preciso de uma letra que representa isso. E seria legal pegar uma letra que me lembre a frase, tá? Eu vou escrever assim, ó. Premissa 1. Correr maratona é fácil. Eu vou botar maratona fácil. Para lembrar a frase, tá? Então ou correr maratona é fácil, ou Henrique não gosta. Então, ou Henrique não gosta. E repara que o ou, às vezes eu posso botar a simbologia, às vezes eu escrevo, que é mais rápido, ok? Já na premissa 2, ele me traz o seguinte. Por outro lado, se correr 100 metros não é difícil, então correr uma maratona é difícil. Essa daqui toma cuidado, pelo seguinte, os 100 metros não é difícil, até vou escrever ao pé da letra. Os 100 metros não difícil, então, se correr 100 metros não é difícil, então correr maratona é difícil. Agora toma cuidado com a letra, por quê? Lembra que a primeira letra era correr maratona é fácil? Agora eu vou ter que representar correr maratona é difícil. Como é que eu representarei isso? Eu representarei assim, ó, maratona não fácil. Porque para não usar uma outra letra de fácil que eu já tinha usado antes, ok? Então a ideia de não ser fácil para mim seria tecnicamente o difícil. Se bem que ele não está pedindo para negar, mas era ali que você tinha que se tocar. E agora, e aí vem a última frase. Olha, sabendo que o Henrique gosta de correr, o Henrique gosta de correr, nós usamos a letra G. Então a terceira premissa é, olha, o Henrique gosta de correr. Sendo assim, o que eu posso concluir? Então repara que eu literalmente tirei as frases da linguagem comum
do português e trouxe para a linguagem simbólica. É assim que nós trabalhamos argumentação com conectivos, tá? E agora tu vai para a definição de argumento. Quando que um argumento ele é válido? Um argumento ele é válido quando nós adotamos todas as premissas como sendo verdadeiras e a conclusão tem que ser uma verdade aqui dentro, ok? Então eu sou obrigado a adotar todas as premissas como sendo verdadeiras. Primeira premissa, que é o conectivo, ou. Em quantos casos o ou é verdade? Em 3. O ou ele é verdade, basta que uma proposição seja verdadeira. Então vou começar por ela? Não, porque eu tenho 3 casos que o ou é verdade. Ou apenas essa, ou ambas. A segunda premissa é o se então. Eu tenho que considerar essa premissa sendo verdade. Em quantos casos uma frase se então é verdade? Gente, essa é bom saber, hein? O se então só é falso em um caso. Quando a antecedente é verdadeira e a consequente é falsa. É o único caso que é falsa. Nos outros casos é verdade. E quais são os outros casos? São 3. VV, FV e FF. Esses 3 casos é verdade. Eu começo por ela? Também não. E a última premissa? Repara que a última premissa, eu tenho uma frase simples. Frase simples, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa, não tem outra alternativa. E para o argumento sair, eu sou obrigado a adotá-la como sendo o quê? Verdade. Então, na primeira premissa, eu tenho 3 casos verdades. Na segunda, 3. E na última, 1 é pela última que tu vai sair. Agora, presta atenção, hein? O Henrique gosta, eu vou obrigatoriamente assumir como verdade. Se o Henrique gosta da premissa 3 é verdade, o Henrique não gosta da premissa 1 vai assumir que valor? Falso. Lembra que a premissa 1, ela tem que ser uma frase verdadeira? Quem é o conectivo? O conectivo é ou. Quando que uma frase ligada por ou é verdade? Basta que uma seja. Se a consequente é falsa, obrigatoriamente a antecedente tem que ser o quê? Verdade. Então, correr maratona fácil é verdade. Se correr maratona fácil é verdade, maratona não fácil ou maratona difícil, vai acabar sonando com certeza uma frase o quê? Falsa. Opa! E agora, cara, olha para a premissa 3. A premissa 3, eu tenho se então. Só tem um caso que a se então é falsa. É quando a antecedente é verdade e a consequente é falsa. É o único caso que ela é falsa. E ele quer que a frase seja verdadeira, porque o argumento só adota verdade. Então, para ser verdade, obrigatoriamente, a consequente tem que ser falsa também. E aí, preenchidos os valores, agora eu tenho que concluir aquilo que é verdade. O que é verdade? É verdade que o Henrique gosta de correr maratona. É verdade que correr maratona é fácil, pelo menos para essa questão, né? Mas é verdade que correr maratona é fácil. E a outra? Correr 100 metros não é difícil, é falso? Então o que vai ser verdade? Correr 100 metros é difícil, tá? Então, conclusão, correr 100 metros é difícil, maratona é fácil e o Henrique gosta. São essas 3 conclusões que nós tiramos então. Então, vou escrevê-las aqui. A primeira é, correr maratona é fácil, essa é a primeira conclusão, e ela é verdade. A segunda, 100 metros não difícil é falso, então 100 metros difícil é verdade. E a outra é o Henrique gosta de correr maratonas. Essas daqui são para mim as 3 proposições corretas. Agora, vamos dar uma olhada no gabarito? No gabarito, olha como é que ele me trouxe. Opa! Ele me trouxe a primeira alternativa com se então, a segunda com e ou. Vem cá, uma frase ligada por ou. Uma frase ligada por ou é verdade, basta que uma, hein? Correr maratona é difícil. Errado, porque correr maratona é fácil. Isso que é verdade, hein? Então essa aqui é falsa. Mas, professor, se aqui for verdade, tá certo, hein? Correr 100 metros rasos é fácil. Correr 100 metros rasos é difícil, é o que é verdade. Então, falsa ou falsa é falsa, não é essa? Na letra A, ele me trouxe o conectivo se então. Correr 100 metros rasos é difícil. 100 difícil, isso é verdade. Verdade. Correr maratona é difícil. Maratona é fácil. Maratona difícil é falso. Verdade, implicando em falsa, é o único caso que a se então é falsa. Então, a letra A está errada também. Então tem que ser um gabarito que passa por E.
Quando é que o E é verdade? Quando ambas são. Então, um conectivo conjunção só é verdade quando todos os conjuntos forem verdadeiros. Então, correr maratona é fácil, maratona fácil é verdade, 100 metros rasos é difícil, 100 metros difícil é verdade também, verdade e verdade, vai no gabarito e marca em letra B de Brasil. Viram isso? Mesmo? Então, essas duas questões, uma de 2011, essa daqui, a anterior 2015, uma ele pegou exatamente a parte algébrica e a outra parte argumentativa. Na lógica, nós trabalhamos com a parte algébrica, argumentativa, e aí entra relações arbitrárias e também analítica. Viram isso? Mesmo? Muito bem. Eu vou fazer mais uma questão com vocês, já que estamos aquecidos, então. Vamos trabalhar mais uma e última questão. Deixa eu ver. Última. Separei uma do TJ 2015, agora a parte matemática, tá? Na prova de 2015, a questão 24, acho que era a prova 1, ok? Nessa prova 2015, que eram apenas 10 questões, 2011 que eram 20, né? Tomara que na próxima caiam 30 para compensar. Mas, enfim, ele fala para mim, tem Natália e Fernando, colecionam selos. Natália tinha um dobro de selos de Fernando e deu a ele tantos selos que ficou com um triplo, que ele ficou com um triplo do número de selos que ela ficou. Fernando tinha no começo 48. A pergunta é, no final, quantos selos a Natália ficou? Gente, isso aqui é uma equação do primeiro grau, é bem gostosa de resolver. Agora vamos usar sim uma variável, a variável vamos usar x, né? A gente adora. E quem vai ser o x? X representa exatamente quantos selos a Natália deu para o Fernando. Agora, o que eu tenho no início? No início, o Fernando tem quantos selos? 48. E a Natália? A Natália tem o dobro de Fernando. Então, no início, vou marcar isso. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Vamos marcar o que ele representa para mim do início ao fim? Vamos apagar. Para mim, nessa questão, eu vou marcar como 24. Mas lembrando, é do TJ 2015. Eu vou marcar a letra A primeiro para mim no início. No início, a Natália tinha quantos selos? A Natália, como ela tem o dobro do Fernando, a Natália tinha 96 e o Fernando tinha quantos? 48. As X para mim vão ser os selos que a Natália deu para o Fernando. Tudo bem? Agora nós temos que equacionar isso. Vamos lá, hein? Natália e Fernando colecionavam selos, Natália tinha o dobro de selos do Fernando. Legal, Fernando no início tinha 48, Natália 96. E ela deu tantos selos que ele ficou. Quantos selos ele ficou? Agora vamos para o que eles ficaram. O Fernando ficou com 48 mais X selos. Por quê? Porque a Natália deu uma quantidade de X. E a Natália ficou com quanto? A Natália ficou com 96 menos X. Então eu pego os selos da Natália, tiro o X e esse X é passado para o Fernando. E ele ficou exatamente com um triplo do que ela ficou. Então, o número de selos do Fernando é igual a 3 vezes os selos que a Natália ficou. Era essa equação que tu tinha que chegar. Equação do primeiro grau é muito legal, porque depois de montado, aí é só resolver, aí é a parte fácil e tal. Mas cuida, tá? Então, marca para mim. Natália, 96. Fernando, 48. X é a quantidade de selos que ela dá para o Fernando. Então, o Fernando fica com 48 mais X. E a Natália fica com quanto? 96 menos X, obrigatoriamente. E ele diz que a quantidade que ele ficou tem que ser 3 vezes o que ela ficou. E aí, dá para descobrir quem agora? Exatamente o X. O que eu faço agora? Olha, gente, eu particularmente faria a distributiva. Então, vai ficar 96 vezes 3. 3 vezes 6, 18. 3, 9, 27 mais 1, 28. Menos 3x. Isso é igual a 48 mais x. Eu, particularmente, passaria o menos 3x para cá com sinal de mais. Então, ficaria x mais 3, 4x. E eu passaria o 48 com sinal de menos. 288 menos 48 é 240. E agora, pega o 4, passa dividindo. 240 dividido por 4, x é igual a 60. Uma pergunta, tem 60 no gabarito? Não, a sorte é que não tem, né? Cara, se tivesse... Gente, o que me incomoda às vezes é que a gente faz a questão, tudo perfeito, vai lá e marca 60. Por quê? O que é 60? 60 representa quantos selos a Natália deu para o Fernando. E essa era a pergunta? Não. A pergunta é, quantos selos que a Natália ficou?
Então, para dar a resposta, vem cá, parte C e última. A Natália tinha quantos selos? 96. Ela deu quantos para o Fernando? 60. Então, quantos selos ela ficou? 36. E agora sim, 36, vai no gabarito e marquem para mim letra D, Dinamarca. E se a pergunta fosse quantos selos o Fernando ficou, né? Vem cá, ela não deu 60 para o Fernando? Então o Fernando ficaria com 60 mais 48, 108. E 108 é o triplo de 36. Fechado isso? Mas não tem 108, tá joia? Mas uma coisa eu pedi para vocês, equação do primeiro grau, assim como o sistema de equações do primeiro grau, sempre matéria muito forte. Eu sei que depois de pronto é muito fácil, agora vá treinar esse assunto, tá? Muito bem, ok? Eu vou deixando vocês aqui com um grande abraço, gostei de ver, bom trabalho, mandem e-mail para o TJ, estudem muito porque vale a pena. Então um grande abraço do professor André Domingues aqui do Rico Domingos e até o nosso próximo encontro.